Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 11 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã. E você lembra do caso do comício de Bolsonaro no Acre, em que ele falou em fuzilar a petralhada? Pois é, o processo vai recomeçar por decisão de Zanin, que agora é ministro do STF. Bolsonaro, precatórios, extradição, as primeiras decisões de Zanin no STF. Em sua primeira semana, ministro atuou em 33 casos. O Zanin proferiu 33 decisões monocráticas em questões envolvendo, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma acusação de estelionato, a extradição de um chileno e uma condenação por tráfico de drogas. Em sua primeira decisão, na terça-feira, Zanin derrubou a punição a um homem e a uma mulher acusados de estelionato. No caso analisado, a vítima tinha desistido de prosseguir com a ação. Por isso, Zanin aplicou o entendimento do STF de que é necessária a representação da vítima para prosseguir com a ação penal. Na quarta, Zanin enviou ao TRE do Acre representação apresentada em 2018 contra o então candidato Jair Bolsonaro por ter falado em fuzilar a petralhada durante um comício. A tramitação da queixa ficou paralisada durante o governo Bolsonaro e Zanin decidiu reabrir a ação. Ele também aceitou o argumento da União e reverteu, em um caso específico, a cobrança de juro de mora entre a data da expedição de um precatório e o momento de seu efetivo pagamento. Zanin começou bem no cargo. Ontem ele deu um recado a Sérgio Moro ao votar pelo juiz, a favor do juiz de garantias. Falando em juiz imparcial, tal, ele mandou vários recados a Moro e aprovou, inclusive, a figura do juiz de garantias, que consiste no seguinte: o processo vai ter um juiz para instrução penal, para coleta de provas, autorização de diligências, e outro juiz para julgar o caso, para que o réu não seja julgado pelo juiz que colheu provas contra ele, o que já influencia o juiz. E o Planalto registrou Bolsonaro e Cid não vacinados para a Covid em preparativo para a ida aos Estados Unidos. Na verdade, os e-mails encontrados na lixeira dos ajudantes de ordens de Bolsonaro vem fazendo vítimas. Agora aparece e-mail que prova que Bolsonaro e Mauro Cid falsificaram a carteira de vacinação para entrar nos Estados Unidos. E veja só, são 17 mil e-mails que os ajudantes de ordens de Bolsonaro tentaram apagar, mas não apagaram direito. Deixaram na lixeira da caixa de mensagens. É uma lixeira que vai dar muita dor de cabeça para um lixo que governou o país. Sem se vacinar, família é impedida de visitar assessor de Bolsonaro na cadeia. Esse é o Max Guilherme, né? O assessor. A situação envolve o ex-policial militar Max Guilherme, que está preso desde o início do ano. A família dele não se vacinou contra a Covid até hoje e não pode visitá-lo na cadeia. Bolsonaro teve encontro fora da agenda com Campos Neto em dia de reunião do Copom. Apontam os e-mails que os bolsonaristas tentaram apagar. A agenda confidencial consta em mensagens enviadas pela ajudância de ordens de Bolsonaro. Em nota, o Banco Central diz que regras
não impedem encontro com a autoridade pública em dia de Copom. Mas esse Campos Neto é produto da tal independência do BC. Que independência é essa que mantém o presidente do BC se encontrando com o presidente da República às escondidas? É independência uma ova. Delegado da PF que livrou Bolsonaro de prevaricação se afasta do país. Ele se chama William Schuman Marinho, delegado que também atuou na Lava Jato, foi autorizado a fazer teletrabalho na França até outubro de 2026. Na verdade, isso chega a ser um prêmio, né? Que chato, que ruim morar na França com tudo pago. É o prêmio por agir a favor de Bolsonaro num processo criminoso. Ele decidiu que a indecisão de Bolsonaro no caso da vacina Covaxin, que a falta de denúncia de Bolsonaro de fraude na compra da vacina Covaxin, não é crime, é apenas um deslize do Bolsonaro, né? Teria sido ausência de cumprimento de um dever cívico, um eufemismo para prevaricação. E o Nunes Marques, o ministro bolsonarista do STF, arquivou investigação contra Lula por lavagem de dinheiro. Caso iniciado na Lava Jato, mirava repasses do presidente para um de seus filhos. Relator de uma investigação contra Lula no STF, o Nunes Marques arquivou esta semana a apuração, uma daquelas apurações contra Lula que não tinha prova nenhuma, né? Não é muito mérito, porque o caso era capenga, mas ainda assim é digno de nota que um bolsonarista haja dessa forma. E o delegado da PF que livrou Bolsonaro de prevaricação se afasta do país. É uma repetição da notícia, mas é isso aí. E congressistas americanos e colegas do Partido Democrata dos Estados Unidos virão ao Brasil para encontrar ministros de Lula. Estão previstas na semana que vem conversas com Fernando Haddad e Aniele Franco. E a CPI dos atos golpistas pede à Justiça Federal revisão do arquivamento de ação contra Mauro Cid por ficar em silêncio sobre tudo na CPMI do golpe. Ele poderia ficar em silêncio sobre aquilo que poderia comprometê-lo, mas ele se negou a responder até idade dos filhos, se era casado, respostas que não o comprometiam em nada, e ele parece ter feito isso para desafiar a comissão, que agora quer penalizá-lo por isso. E a ala conservadora do Congresso tenta barrar a volta da educação sexual nas escolas. Essa é uma derrota muito grande para o ensino brasileiro, para os estudantes brasileiros, porque a educação sexual visa impedir, inclusive, gravidez precoce, uma série de coisas, doenças sexualmente transmissíveis, não é? As crianças dessas famílias fanáticas religiosas chegam à puberdade, muitas vezes meninas, sem saber nada sobre a vida, são facilmente enganadas, não é? Contraem doenças sexualmente transmissíveis. É o atraso do bolsonarismo ainda sobrevivendo no país. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.